Olá pessoal, bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Agora Goiás. A gente já começa com essa imagem embaçada da cidade de Goiânia cheia de fumaça. Nós estamos vendo a nossa capital ali do alto do Morro do Mendanha, que fica na saída para Trindade. Você percebe que a cada dia que passa, pelo menos nesse período, a fumaça está tomando conta. E não é para menos. Ontem nós tivemos um incêndio de grandes proporções aqui na BR-153, ao lado das faculdades. Aí a gente já passa a ver as imagens da Avenida 85, uma das mais movimentadas de Goiânia. O tempo está muito quente. Só para você ter uma ideia, ontem, quarta-feira, foi o dia mais quente do ano. Os termômetros marcaram 38,8 graus centígrados. E agora tem um detalhe mais preocupante ainda. A umidade relativa do ar está muito baixa, chegando a 7%. Só que 7% durante 3 dias seguidos. Isso torna a situação ainda mais complicada. E segundo a meteorologia, essa temperatura, esse tempo quente, tempo seco, deve continuar até meados do mês de setembro. Portanto, até a semana que vem, possivelmente, a gente vai sofrer e muito com isso. Mas vamos fazer o seguinte, tem muitas notícias, muitas informações importantes para você, ao vivo agora no canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa. Estamos ao vivo com o nosso programa Agora Goiás. O ciclismo é uma modalidade esportiva que tem ganhado cada vez mais adeptos. Em Goiânia, a população já se acostumou a ver grupos pedalando pela cidade. Isso é muito bom. E para homenagear esses amantes da bicicleta, o deputado estadual Coronel Adailton realizou uma sessão solene especial aqui na Assembleia Legislativa. E quem vai trazer os detalhes dessa sessão é o repórter Murilo Santos. As homenagens envolveram adultos e crianças. Alexandra coordena os anjos e os anjinhos do Cerrado. Uma das características importantes do nosso grupo e de vários outros é amizade, pedalar para construir novas amizades, pedalar para desestressar. E o nosso grupo principalmente é muito família, que daí que gerou o Anjinhos do Cerrado, né? Os filhos dos ciclistas, montamos um grupo especial para eles, é muito gratificante. Cleide Soares recebeu homenagem pelo filho, Enzo Gabriel, que faleceu em junho do ano passado em acidente na BR-060, perto de Abadiânia. E ele foi campeão do Goiás Verão 2023 aqui, então assim, ele competia com a garra e ele dizia para mim: mãe, se alguma coisa acontecer comigo quando eu estiver pedalando, se eu vir a falecer, eu vou morrer feliz, porque é uma coisa que eu amo. Então, assim, é uma emoção muito grande. O presidente da Federação Goiana de Ciclismo lembrou os grandes ídolos da modalidade em Goiás, que precisa de mais incentivos. Saudoso, né, Vanderlei Magalhães, temos aí a Janildes, que ainda está aí um pouco ainda nativa, já quase parando, mas está aí todos no dia a dia nos treinos, nas competições. E também a gente tem a nossa atleta olímpica lá no mountain bike, Raíssa Gulão, né, que representou a gente agora em Paris. E temos aqui novos nomes aí que estão despontando aí a nível Brasil e Pan-Americano, que tem um futuro tudo aí pela frente aí para nos representar. E o apoio, ele é fundamental, porque sem ele o atleta não vai adiante, né? O deputado Coronel Adailton, autor das homenagens, entende que o ciclismo e os ciclistas precisam de maior valorização. Nós estamos buscando abraçar esta causa para juntos podermos melhorar cada vez mais o fortalecimento da prática do ciclismo e também proporcionar a segurança necessária para que eles possam praticar com tranquilidade esta que desde um passeio ciclístico até uma prova internacional, uma prova de Olimpíada, é de grande valia. Gente, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio ao vivo o Marcos Henrique Ferreira. Ele é especialista em inteligência artificial. E como a inteligência artificial está entrando de vez na nossa vida, e é isso que nós queremos saber dele, até que ponto essa inteligência, essa IA vai interferir na nossa vida, principalmente falando de vagas de emprego, cargos e muitas outras coisas, mas a gente vai focar na questão imobiliária. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo. Como é que você está? Muito obrigado.
Bom dia para todos, obrigado Jordevar por me receber aqui, por falar desse assunto. Como você apresentou aquela imagem no começo ali de Goiânia está num momento quente, esse assunto também é muito quente dentro da área de tecnologia, inteligência artificial e como que ela vai adequar ou emergir dentro dos empregos nos próximos meses e anos. Antes da gente então entrar no mercado imobiliário, eu queria até que você falasse sobre isso, de que forma, porque ela já chegou, né? De que forma ela está interferindo, por exemplo, nos empregos mundo afora? Para você ter noção, a nossa empresa hoje trabalha com especificamente treinamento e criação de inteligências artificiais para empreendedores e microempreendedores. Nós temos mais de 170 IAs em operação no Brasil, em 16 estados. Então, para você ver que isso já é uma realidade para muitas pessoas. Os atendimentos que antigamente eram feitos por bots já estão sendo substituídos por IA, onde você tem uma conversa fluida e as pessoas entendem aquilo como uma relação quase que humana, uma vez que a IA não precisa de um chat regrado que nós falamos, a gente não precisa de um fluxograma lógico. Você pode perguntar qualquer coisa e dentro do treinamento ela te responde o que precisar naquele sentido. Vamos dar um exemplo clássico? Você trabalha com o mercado imobiliário, entre outras coisas, né? Como é que funciona no mercado imobiliário? Bom, você tem o primeiro atendimento. O mercado imobiliário ele distingue um pouco de outros mercados porque ele tem uma jornada de compra um pouco mais longa. Mas você tem o primeiro atendimento, que as pessoas querem saber basicamente coisas simples. Aonde que o imóvel é localizado, como que ele está posicionado ali naquele sentido de preço e todas essas questões. Então, isso, a inteligência artificial já está automaticamente. Eu quero saber da área de lazer, por exemplo, o tamanho do apartamento, tudo. Fotos, áreas de lazer, tudo pode ser enviado para você por WhatsApp, como se você estivesse literalmente conversando com uma pessoa ali em tempo real. 2 horas da manhã, no final de semana, enfim, não importa. Muito rápida a resposta? A resposta, em máximo 15 segundos, você tem ela no seu celular. E como se você estivesse conversando com uma pessoa realmente... Mas de que forma eu posso ter acesso a essas informações? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Assim como a gente entra em contato com o WhatsApp para um empreendimento, né, assim, um corretor vai dar aquelas primeiras informações, uma inteligência artificial vai informar para você naquele sentido. Por exemplo, porque você até citou uma situação, às vezes a gente tem um empreendimento imobiliário com o mesmo nome aqui em Goiás e outro lá em Recife. Se a gente entrar nos tradicionais, o GPT, por exemplo, ele pode trazer o de lá para cá. Sim, não é específico. Porque essa inteligência artificial do GPT, ela é conectada também online, então ela está na internet. Esses que nós fazemos, eles são ligados e direcionados para um treinamento específico. Certo. Então, na incorporadora, se tem um empreendimento com o nome X, vai ser só aquele empreendimento que vai ser levado para a população. Agora, no WhatsApp é muito específico, não é isso? Até onde vai esse primeiro contato, depois quando entra a pessoa humana? Você tem o primeiro contato, ele é estabelecido conforme a regra do negócio. Então, hoje nós conseguimos, por exemplo, condicionar esse chat, né, a falar, quando chegar no momento de visita do estande, eu quero que faça o transbordo para um humano. E aí, automaticamente, isso já vai para o WhatsApp do humano que vai dar continuidade no atendimento. O chat hoje, né, principalmente a IA que nós temos treinado, ela vai até o momento de agendamento, que aí dali para frente você tem que ter um... Ali é olho no olho, é um negócio, né? Por enquanto sim, Jordevar, eu posso assim... Você acha que vai substituir isso também? Eu creio que sim. A gente pode pegar que as tecnologias elas vão tendo uma aceitação e a gente vai incorporando ela no nosso dia a dia. Antigamente, por exemplo, a gente pode ter como exemplo você perguntar um local. E aí você saía perguntando de pessoa em pessoa como que fazia para chegar ali. Hoje você pergunta para o Waze ou para um Google Maps e ele vai te dar essa resposta. Então hoje nós passamos a confiar muito mais na tecnologia do Google Maps e do Waze do que necessariamente de uma pessoa que está ali fazendo. Bom, como é que vai ficar então a profissão do corretor de imóveis? Bom, com certeza não vai ficar como está. Então isso a gente já tem que ter a noção de que o corretor ele vai ter que se reinventar. Uma vez que o corretor que está entrando no mercado acha, se ele achar que é passar informações para as pessoas, esse corretor já vai estar para trás. Ele não vai ser mais necessário, porque é impossível
você competir com uma inteligência artificial. É como se você tivesse do seu lado um gênio com memória fotográfica te falando 24 horas por dia, 7 dias por semana, tudo o que você quiser saber com isenção de emoção naquela situação. Então, assim, o corretor que simplesmente quer passar informações, esse não vai ser mais consultado. Isso é vantajoso para quem? Isso é vantajoso para os proprietários de imóveis e para as pessoas que realmente querem o resultado. As pessoas que buscam o mercado imobiliário, muitas vezes elas estão querendo o resultado que advém do mercado imobiliário e não necessariamente o contato e a comunicação com o corretor. Claro que atualmente você precisa de um corretor para você gerar segurança, para você ter oportunidades vindas até você. Mas uma vez que você tem as oportunidades na palma da mão do seu celular, isso pode vir a ser questionado. E aí são próximos passos, Jordevan. É porque eu sempre falo assim, porque na verdade a gente trata a tecnologia como um negócio mais frio, né? E o contato com o corretor é aquela questão de negociação, de convencimento, de apontar algumas situações que são mais vantajosas. Isso não se perde? Tudo isso pode ser praticado ou ser replicado em algoritmos. Então, todas essas questões, elas podem vir a ser transferidas. Hoje, a gente está vendo inteligências artificiais integradas no WhatsApp, mas já existem, né? E quando a gente vai em feiras de inovação, a gente já vê outros mercados trazendo essas inteligências artificiais para humanoides. Por exemplo? Por exemplo, para falar sobre emoção. Humanoides que cuidam de pessoas. Então, para casas de repouso, para lugares que as pessoas estão ali precisando de um aconchego, as pessoas já estão colocando, hospitais de grandes centros já estão testando humanoides para ficarem do lado dessas pessoas, reconhecendo a voz, reconhecendo as batidas do coração e aí automaticamente colocando condições para que a pessoa se sinta melhor. Então, estão transferindo a emoção. E as pessoas estão incorporando essas emoções. Você falou transferindo a emoção, mas até que ponto esse humanoide tem essa emoção? Ele tem, na verdade, a condição de replicar essas emoções. A emoção, ela sempre vai ser do ser humano, mas a gente transfere. A emoção que a gente transfere para um bichinho de estimação, a gente vai poder transferir para um objeto, para uma pessoa, uma IA, que está inteligentemente falando tudo aquilo que a gente quer, na forma que a gente quer e nos confortando nos momentos que a gente precisa. As IAs, elas são mais poderosas do que a gente imagina. Então, é quase como se fosse as pessoas, elas estão andando na praia e muitas estão negando o oceano. Uma inteligência artificial é um oceano de informação que vai vir por aí e vai mudar tudo. Como é que está o mundo? Quais setores estão utilizando mais a inteligência artificial? Todos os setores estão utilizando a inteligência artificial. O que aconteceu é que, no final de 2022, a inteligência ela se expandiu para o mundo através do ChatGPT, como você bem disse no começo da nossa... Não sei se foi na entrevista ou se foi um pouquinho antes, mas... e isso foi um alvoroço no mundo. Foi a tecnologia que mais teve adesão de forma mais rápida até então. No ano de 2023, nós começamos a entender essa tecnologia e como ela poderia se adequar para o mercado. Em 2024, começaram os primeiros movimentos para adequação no dia a dia das rotinas empresariais. Hoje, se a gente pegar hoje, atualmente, na China, por exemplo, que é onde tem a aderência mais rápida de tecnologia, já existem fábricas que são chamadas Dark Factories, ou seja, são fábricas que trabalham 100% em inteligência artificial, produzindo celulares no escuro, 24 horas por dia, sem uma pessoa sequer fazendo aquele movimento. Então, isso é só através de IA. Reconhecimento por aproximação, reconhecimento pela rede neural das IAs. Marcos, como é que vão ficar os empregos a partir disso? Vão ser readequados. Eu acho que a grande pergunta, Jordevan, é assim... O que a gente entende como emprego hoje nos foi colocado por uma revolução industrial. A revolução industrial ela precisava de movimentos repetitivos de seres humanos que têm potencialidades e capacidades para fazer muito mais. Então, se a gente pegar e entender emprego como movimentos repetitivos, que a pessoa não aguenta chegar na segunda, que já está pensando na sexta, isso não é feito para o humano. Então, esses empregos, eles vão ser
substituídos por inteligências que são comportamentais e não emocionais e emotivas, que podem fazer aquilo de forma contínua. Então, Mas quais os setores, por exemplo, que a inteligência artificial está chegando com mais força? como eu disse, todos os setores, hoje as inteligências artificiais estão chegando com muita força no primeiro atendimento. Porém, esse primeiro atendimento, se for num setor de venda muito rápida, consegue ir até o fim. Num setor onde a venda é um pouco mais trabalhada, né, que é o setor imobiliário, por exemplo, ela vai até um pedaço. Ela vai na qualificação do lead, ela vai na qualificação do cliente para ver e entender se aquele cliente realmente está pronto para aquele produto. Tá. Eu não sei se eu posso comparar isso, porque na verdade eu vou citar um problema, né? Que é exatamente, vamos pegar a operadora de telefonia, você quer cancelar, por exemplo, um contrato, e é aquele negócio, digite 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai, até você chegar onde você queria, é uma demora enorme, não é isso? Sem dúvida. Como é que você avalia isso? Tá. Bom, a gente pode falar sobre um mundo mais futurista um pouco, ou a gente pode falar sobre uma adequação que está acontecendo agora. Se a gente for, vamos por essa forma mais de adequação. A adequação que está tendo agora, essas operadoras elas vão trabalhar por IA. Então, esses atendimentos robotizados, esses chats regrados que nós temos, vão ser substituídos por inteligências artificiais. Para a gente, como consumidor, vai ser muito mais simples você ir até o fim daquele processo, porque, por lógica, aquilo já vai estar plugado, não só num banco de dados, mas também estar plugado em todo o sistema e procedimentos da operadora. Você, com um comando de voz, você já consegue fazer todo aquele movimento. Eu quero rescindir o contrato, já vai direto. Já vai aquela sequência louca. Exatamente, porque uma IA é como se fosse um humano atendendo. Só que imagina assim, hoje nós conseguimos já fazer um teste de estresse de termos 800 atendimentos simultâneos com uma IA. Uma IA atendendo 800 pessoas de forma individualizada dentro de um procedimento que nós treinamos. Então, imagina isso dentro de uma operadora. Você conseguiria fazer com que se um atendente te seguisse até o final do fluxo. Isso é o movimento de agora. Agora, um movimento futuro, a gente pode ter consideração do seguinte: cada um de nós, como nós temos a nossa rede social, cada um de nós teremos a nossa IA. Então, nós podemos colocar a nossa IA para conversar com outras IAs que vão fazer os procedimentos que a gente quiser. É uma forma de nós fazermos coisas sem estarmos fisicamente presentes. Certo. Que legal, que assunto interessante. Marcos Henrique Ferreira, especialista em inteligência artificial. Quero te agradecer pela participação aqui. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado do assunto. Se quiserem, assim, sigam nas redes sociais. Pode falar as redes. Pode falar as redes? Acelerium Oficial, corretora.ai, especialista.ai. São 3 redes sociais para vocês aí interagirem com a gente e com esse mundo de inteligência artificial para vocês colocarem para o negócio de vocês. Espero que esses assuntos tenham deixado vocês ansiosos por mais novidades, né, que está vindo por aí e está vindo de forma muito rápida. Não vamos negar o oceano. O oceano está aí. A gente está na praia, vamos olhar para ele e encarar de frente e adequar para ver como que a gente pode colocar isso de forma positiva. Tá certo, olha, vamos seguindo então, porque tem mais informações aqui no nosso programa. Foi realizada ontem aqui na Assembleia Legislativa a sessão ordinária da quarta-feira, né? Muitos debates, muitas matérias aprovadas, mas quem vai trazer os detalhes é o Murilo Santos. O painel eletrônico registrou a presença de 40 parlamentares. O deputado Eici-Quinan subiu à tribuna e apresentou requerimento para a Goinfra. Ele pede intervenções na GO 010, perto de Vianópolis, na região da Estrada de Ferro, onde já foi prefeito. Nós queremos que a Goinfra estude a viabilidade de reinstalar os radares que lá já estão instalados, mudar a localidade desses equipamentos com o intuito de garantir maior fluidez no trânsito que por lá passa. E a outra solicitação nossa, também encaminhada para a Goinfra, é no sentido de requerer que a 3ª faixa seja construída nesta mesma extensão da GO 010, nas imediações do trevo da cidade de Vianópolis, na chamada Baixada do Primo. Ainda no pequeno expediente, o deputado Cairo Salim
usou a tribuna para falar da gestão em São Simão, no sudoeste do estado. Na sessão de terça-feira, o deputado Paulo César Martins fez duras críticas. A cidade está com vários horrores de discriminação, de perseguição, de desrespeito de uma autoridade que se diz prefeito da cidade. E ele gosta de processar todas as pessoas que ele acha que vai manchar o nome dele. Mas é ele próprio que está manchando o nome dele. É ele próprio que faz as coisas irregular. Cairo Salim fez a defesa. Hoje o prefeito Dr. Alisson está fazendo um trabalho muito sério, resgatando a credibilidade da classe política naquela cidade. Então a cidade viveu momentos aí terríveis nas páginas policiais, com muitas denúncias contra os prefeitos, presidentes de Câmara, enfim, foram tempos muito difíceis. A saúde estava na lama, a infraestrutura da cidade estava terrível, e agora nós estamos devolvendo a dignidade, mandando emendas, recursos e contando também, claro, com o apoio do governador Ronaldo Caiado para tudo isso. São Simão hoje vive um novo momento. Na ordem do dia foram aprovados doação de imóveis ao UFG, créditos financeiros à Secretaria de Desenvolvimento Social e à Goiás Turismo e o pagamento por meio de Pix nos eventos realizados em espaços do poder público, de autoria do deputado Dr. George Moraes. Ao final da sessão foram convocadas comissões e sessão extraordinária. Pode ficar tranquilo. Olha, toda quinta-feira a gente fala de saúde da mulher aqui no nosso programa, porque a gente sempre recebe, né, a ginecologista da Assembleia Legislativa, a doutora Mariana Mello. Doutora Mariana, tá tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda. Obrigada, tá tudo bem, graças a Deus, e com você? Tudo bem. Setembro, o que nós vamos tratar sobre o mês de setembro? O que tem de importante? Então, setembro é o mês da contracepção. É um mês dedicado para a gente falar sobre os métodos contraceptivos, né? Ainda existem muitas gravidezes não planejadas em adolescentes, né? Então, é um assunto legal para a gente difundir. E essa moçada, essa meninada aí, vamos dizer assim, tem gente que engravida muito cedo, né, doutora? Sim, e às vezes por falta de orientação, né, de conhecimento, porque tem muitos métodos contraceptivos que são disponíveis pelo SUS. Né? Por exemplo, as pílulas de anticoncepcional, o DIU de cobre também é disponível pelo SUS, né? O Mirena não, os hormonais eles são métodos mais caros, né? É difícil colocar isso na saúde pública, né? Em termos de gerenciamento da saúde pública, mas o DIU não hormonal ele é disponível. O contraceptivo, aquele tradicional, ela para pegar numa unidade de saúde, ela precisa de uma receita médica ou não? Precisa de uma receita médica, sim, porque é um medicamento, então precisa ser prescrito, né? Tá certo. Vamos começar então falando do anticoncepcional? Vamos, o tradicional. O que você acha que é o tradicional? A pílula. A pílula. A pílula foi a primeira forma, né, de contracepção que inventaram. E ainda é o método mais usado, porque é um método mais barato, é um método mais fácil de usar, né, mais fácil de controlar sangramento às vezes, né. E existem muitas diferenças entre as pílulas. Hoje nós temos uma gama de pílulas só de progesterona, para aquelas que não podem usar estrogênio. Por exemplo, aquelas que estão amamentando, elas não podem usar estrogênio. Então, elas usam só de progesterona. Ou se tem alguma contraindicação mesmo ao estrogênio, usa só progesterona. E tem a combinada, que tem estrogênio e progesterona, né? E aí existem vários tipos de progestágenos que vão ser individualizados para cada mulher. Tem uns que melhoram a pele, o cabelo, tem uns que ajudam na questão da retenção hídrica, no ganho de peso, tem alguns que controlam melhor o sangramento, etc. Agora, tudo isso, é claro que precisa primeiro passar por um especialista. Isso. Fazer uma avaliação para dizer, olha, esse é o melhor. Exatamente. A pílula da vizinha não significa que ela está bem com essa pílula, vai ser a melhor pílula para outra mulher, né? Porque tanto o excesso de hormônio na pílula faz mal, quanto às vezes o que está faltando para ela controlar melhor o ciclo, por exemplo, né? Tá certo. Agora, o uso do anticoncepcional, vamos passar adiante, né? Quais os reflexos que a mulher tem ao usar um anticoncepcional?
Então, o benefício maior, primário, é a contracepção, Sim. né? A liberdade da mulher, que a mulher conquistou de planejar uma gestação. E isso é uma coisa fantástica, né? A mulher conseguir determinar quando que ela vai engravidar. Mas existem outros benefícios da pílula anticoncepcional e é importante a gente falar isso, porque hoje a gente está vivendo uma época que as pessoas estão demonizando o anticoncepcional. Principalmente a geração de médicos recém-formados, sem uma especialidade médica, existem algumas pessoas que acabam falando muito contra o anticoncepcional, que tem de fato efeitos colaterais e riscos, tem de fato. Né? Querendo ou não, bloqueia o ovário da mulher, bloqueia a produção hormonal da mulher. Mas isso tem as suas vantagens, né? Então, nós nem podemos fazer apologia ao uso do anticoncepcional, mas também não precisamos demonizar ele. Existem benefícios além da contracepção, por exemplo, a pílula anticoncepcional, ela reduz em até 50% o risco da mulher ter câncer de ovário, que é o câncer mais letal da mulher. É um câncer que a gente não consegue fazer um rastreamento como o preventivo para câncer de colo uterino, a mamografia para câncer de mama. E a gente tem uma proteção desse ovário, porque o ovário fica bloqueado, ele não tem produção, não tem alteração celular, então não tem mutação, né? Tem menos mutação, digamos assim. Da mesma forma, endométrio também. Certo. Nós falamos da pílula, né? Mas quais são hoje os métodos contraceptivos que estão disponíveis para a mulher? Muitos. Nós temos muitas opções. Hoje nós temos o adesivo, que ele é usado semanalmente, usa 3 semanas, né? E depois fica uma semana sem usar. É seguro? É seguro, funciona. Tem as suas particularidades negativas. Ele acaba tendo uma concentração de hormônio maior do que a gente gostaria. E um pouco mais de efeitos colaterais. Nós temos o anel vaginal, eu até trouxe um exemplo aqui. Pode mostrar, por favor. Seria legal a gente ver o anel vaginal, que ele parece uma liguinha de cabelo, não sei se dá para ver daqui. Dá sim, olha lá. Ele é um dispositivo que a mulher coloca dentro da vagina. Esse aqui é o aplicador. E ela introduz lá dentro da vagina e fica lá dentro. Né? Tem um aplicador, e aí ela injeta ele lá dentro, ele fica ali em contato com o colo, fica por 3 semanas e ela fica uma semana sem usar. E é excelente o método contraceptivo, porque ele acaba tendo uma concentração muito pequena de estrogênio no sangue, de etilioestradiol no sangue. Não passa pelo fígado, então não tem aumento do risco tromboembólico, como as outras pílulas de fato têm. E tem um excelente controle de sangramento. Então é um método bem legal. Tem as injeções, né? As injeções mensais, as injeções de 3 em 3 meses, né? Temos os DIUs, na verdade, o que a gente chama de LARCs, que são anticoncepcionais de longa ação. O DIU não hormonal, o hormonal e o implante hormonal, que é o Implanon. O DIU ele pode ser usado por qualquer mulher que às vezes não engravidaram, meninas mais novas, sem problema ou não? Pode, desde que ela já tenha vida sexual, né? Sim. A menina que não teve vida sexual ativa não tem como a gente acessar o útero dela. Mas é um mito achar que a mulher só pode usar o DIU depois que ela tiver filho. Não. Inclusive, o DIU hormonal, nós temos hoje, aqui no Brasil, pelo menos, nós temos 2, o Mirena e o Cailina. E o Cailina, ele foi pensado, projetado para essas meninas que têm o útero um pouquinho menor, né? A mulher que tem gestações, que tem os partos, o útero, naturalmente, ele adquire uma dimensão maior. Então, a menina que nunca engravidou, ela tem um útero um pouquinho menor. E aí esse Cailina, que é um DIU menor, ele se adequa mais fácil para essas meninas. Também trouxe aqui um exemplo do DIU, né? Esse aqui é só uma maquete, né? Sim. Esse é o insersor do DIU e esse aqui é o DIU, o tamanho do Mirena, né? E o Cailina, ele consegue ser menor do que o Mirena, e tem a metade da dose hormonal também. Tanto o Mirena quanto o Cailina,
eles têm uma durabilidade de 5 anos, sendo que o Mirena, ele consegue ter ainda uma proteção além dos 5 anos em termos de contracepção, até 8 anos. Pelo menos isso já é uma realidade nos Estados Unidos, na Europa. Tem efeito colateral? Tem efeito colateral. Tanto o DIU hormonal Mirena quanto o Cailina não tem tanta absorção sistêmica. Então, a mulher não tem tantos efeitos no corpo, como a pílula anticoncepcional, de retenção hídrica, de dor mamária, etc. Mas é um corpo estranho dentro do útero, então pode ter um pouco de cólica, um pouco de sangramento de adaptação, certo? Doutora Mariana, vai ter palestra sobre esse tema? Vai ter palestra, sim, na terça-feira da semana que vem. Eu vou fazer uma palestra aqui na Assembleia. Todos estão convidadas. O assunto específico vai ser sobre Mirena. Mirena, da contracepção até a proteção endometrial na terapia de reposição hormonal. Porque é um assunto ainda desconhecido pelas mulheres. Porque quando fala em DIU, as mulheres na menopausa, elas assustam, falam, mas eu vou usar DIU para quê, né? E o DIU, o Mirena, ele serve tanto para fazer uma contracepção, quanto para tratar um sangramento aumentado da mulher, quanto para usar na terapia de reposição hormonal. Então, eu quero difundir essa forma de uso para as mulheres que estão precisando e às vezes ficam com medo e não sabem ainda a real vantagem de usar nesse caso. E quem pode participar? Todo mundo, está liberado para todo mundo. Que horas? É às 9h30 da manhã, no auditório 1, não tem burocracia, é só se identificar ali na portaria da Assembleia Legislativa e todas estão convidadas. Tá certo. Doutora Mariana Mello, ginecologista da Assembleia Legislativa, toda quinta-feira está aqui com a gente tratando sempre de um assunto importante e esse, sem dúvida, é de fundamental importância, o seu conhecimento, o nosso conhecimento. Doutora Mariana, mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia para a senhora. Bom dia. Vamos continuando. Aliás, gente, você está percebendo, né? Está pipocando incêndios, queimadas, estado afora, não só aqui em Goiás, mas também em outros estados. E a Delegacia do Meio Ambiente aqui de Goiás, a DEMA, tem atuado muito forte para prevenir queimadas criminosas aqui no estado de Goiás. Uma delas aconteceu no Jardim Botânico, aqui na capital. E segundo a DEMA, os responsáveis já foram identificados. Veja na reportagem da Emanuele Winder. Os meses de agosto e setembro são marcados por grandes queimadas aqui no estado de Goiás. A Polícia Civil, por meio da DEMA, tem realizado a fiscalização para conter os focos de incêndio. Nesse momento, a DEMA está muito envolvida com os grandes incêndios e também os pequenos. Claro que toda a Polícia do estado de Goiás tem atribuição para apurar esses crimes. Essas imagens mostram um caso que aconteceu no Parque Lagoa Vargem Bonita, no setor Mansões do Campo, em Goiânia. A Polícia Civil realizou a busca na área e identificou o suspeito de realizar as queimadas. Nós já concluímos e iremos encaminhar ao Poder Judiciário indiciando 2 pessoas porque tiveram, uma delas inclusive diz, foi um vacilo. Eu quero dizer, foi uma negligência. O Jardim Botânico é um exemplo das queimadas causadas pelo ser humano. Quem vive na região ou passa por aqui tem sofrido muito com o cheiro da fumaça. E por isso é preciso ter consciência e cuidado. Os indícios levam a ser criminoso e também já podemos, mais ou menos já temos aí a autoria definida. Falta pequenos detalhes, levantamento pericial, também o relatório de bombeiro, da própria AMA. Olha, vamos continuar mostrando mais trabalhos dos deputados estaduais. Foram realizadas reuniões nas comissões mistas, também na CCJ e uma sessão extraordinária. As atividades se encerraram já à noite. Os detalhes com Murilo Santos. Em reunião da comissão mista, os parlamentares discutiram o projeto do governo que trata da prevenção e combate ao incêndio criminoso e criação do tipo penal. A matéria prevê até pena de prisão de 4 a 7 anos e multa. Deputados de oposição alegaram inconstitucionalidade. O delegado Eduardo Prado foi incisivo. Agora eu quero que a Câmara me foque aqui. Um governador que quer ser presidente da República tem que mostrar coerência, conhecimento jurídico. Não, ele tem que mostrar, Mauri, que ele tem responsabilidade nas ações dele.
A pauta é importante da queimada, é lógico, ninguém respira. Mas hoje nós temos leis que a pessoa pode ser presa e encaminhada. Lógico. Agora, se ele está insatisfeito com a legislação, que a pena é baixa, que é isso, aquilo, que ele faça uma audiência pública com todos nós e faça sugestões para os deputados federais, senadores do União Brasil. Parlamentares da base defenderam o mérito da matéria, ou seja, o objetivo. O líder do governo, o deputado Thales Barreto, explicou. Eu, como líder, vejo que esses questionamentos, nós estamos preparados para eles. Evidentemente, os órgãos, seja o AB, seja os próprios parlamentares, ou seja o próprio governo federal, através da Procuradoria da República, entrar com a DIN, vai entrar, nós sabemos disso. Mas algo tem que ser feito. A matéria foi aprovada e os deputados ainda fizeram reunião da CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Veto do governo a projeto do deputado Wagner Camargo Neto sobre as microrregiões de saneamento foi derrubado. Trata-se de questões do tratamento adequado dos resíduos sólidos e o fim dos lixões. É importante derrubar esse veto para que a gente tenha essa segurança jurídica aos municípios goianos, que possam ganhar um tempo um pouquinho maior para se estruturar financeiramente e fazer ele de forma casada com as micro-regiões. Já era noite quando os deputados ainda fizeram sessão extraordinária, mantiveram o veto no plenário e aprovaram a matéria dos incêndios criminosos. Cada parlamentar, sendo membro ou não da CCJ, tem ali o direito aqui da Constituição Estadual de poder debater a matéria, debruçá-la, apresentar o seu ponto de vista, e isso nós estamos proporcionando no exercício da nossa presidência. Olha, chegou a hora da gente falar de esportes, porque tem muita gente comemorando, tem gente fazendo festa e tem que fazer mesmo, não é isso? Eu quero falar dessa festa toda com ele, Hugo Duarte, que está aqui ao vivo com a gente mais uma vez. Ô, Hugo, tá tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, Jordevar. Tá tudo bem, principalmente para a torcida colorada, que está feliz. Então quer dizer que é o pessoal do Vila que está fazendo festa? Fazendo festa merecidamente. Aliás, o Vila não jogou nada, mas venceu uma partida por 1-0. Isso é que eu costumo dizer. Não precisa jogar, precisa ganhar. E o Vila está fazendo o papel, principalmente em casa. O Kennedy já colocou as imagens ali. Foi Vila Nova e quem? Vila Nova e CRB, conhecido como Clube de Regatas do Brasil, lá de Alagoas. Perdeu, veio para empatar e perdeu por 1-0. Tá certo. Gol de quem? Do James? Gol do James, zagueiro. De cabeça. Olha lá. Ah. Aos 38 do segundo tempo, o goleirão contribuiu, né? Eu ia te perguntar porque você foi goleiro. Aí o goleirão deu uma ajudinha, né? Ele não, por isso que é a diferença do goleiro. Na hora que precisa, sempre falha, mas bom para o Vila, né? Ele falhou, o Vila venceu e está ali, brigando na terceira posição. Pois é, o que essa vitória significa pro Vila Nova nesse momento? Olha, significa a terceira colocação, o Santos joga hoje, tem que vencer, se o Santos vencer, o Vila volta para quarto lugar, mas distante, né, que o quinto colocado tem 35 pontos, claro que vai jogar ainda, e o Vila com essa vitória está cada vez mais consolidando a ida para a Série A, vamos dizer assim. Pois é, o Santos vai enfrentar o Brusque lá na casa do Brusque. O Brusque, coitado, é aquele time que está lá na 17ª posição, abrindo a zona de rebaixamento. Mas você tem... o que você aposta nesse jogo? O que você acha do Brusque? Só te lembrando, o Brusque venceu o Sport por 1-0. O Sport também é um time que não está tão bem no campeonato. Agora, o Vila vai passar agora, na verdade, vai fazer o teste para o vestibular. Ele vai fazer a prova de vestibular. Vai ter teste vestibular. Vai fazer o teste para ver se pode passar no vestibular. O Brusque. O meu medo, na verdade, é esses times que estão na zona de rebaixamento. O Vila joga com o Brusque e depois pega Chapecoense em casa. Agora, passando para o Brusque, Jordevar, o Vila, para mim, eu vou colocar e acreditar que ele vai chegar à Série A. Tá. Esse exame seletivo que você acabou de citar vai ser no sábado, dia 14. Não é nesse, é no outro. No outro, o Vila só joga no outro. Às 5 da tarde, porque o Vila vai enfrentar o Brusque lá na casa do Brusque. Coisa que o Santos vai fazer agora. Sim. Por que você fala que o Brusque não teste? É porque os times que estão na zona de rebaixamento, os clubes goianos, Vila, Goiás, Atlético, adoram ajudar essas equipes. Essas equipes são as chamadas que estão no CTI. Você lembra disso? Lembro.
Estão lá No balão de oxigênio. no balão de oxigênio dos hospitais. E o Vila Nova tem um coração vermelho, é um time que tem um amor por essas pessoas que estão quase fazendo a grande travessia. E sempre o Vila Nova ajuda. E eu tenho medo disso, porque o ano passado o Vila não ganhou de nenhuma equipe que estava na zona de rebaixamento. No segundo turno ele já perdeu para o Guarani. Então ele não pode perder para o Brusque e nem para a Chapecoense. O empate não é ruim, a vitória é excelente. Agora, derrota é fatal. Se o Vila perder para o Brusque, eu preocupo com a subida do Vila para a Série A. Porque veja bem, olha só, nós estamos aqui numa situação assim, o Vila tem 42 pontos, mas ele tem um jogo a mais do que o Avaí, que tem 37. O Avaí tem 37, está na 5ª posição. Sim. Então, um tropeço do Vila Nova aí pode custar, vamos dizer assim, uma aproximação aí que pode botar em risco. Mas vamos fazer uma conta séria aqui. O Avaí, se ele ganhar, ele vai para 40. Então, mesmo se o Vila perder, ele ainda fica no G4. O Vila tem estado numa situação muito boa. O Vila perdendo não sai. Então está tudo conspirando a favor do Vila. Agora ele precisa aproveitar essa fase boa, né? Essa oportunidade que está tendo e fazer o seu papel. Até agora ele tem feito. Mas a gente, como jornalista, eu vou falar, a gente precisa parar com essa história. Falar, se o Vila perder, ele fica no G4. Não. O Vila tem que ganhar. Se o Vila ganhar do Brusque, que está lá na boca do jacaré, ele vai continuar cada vez melhor a caminho da Série A. A alternativa para o Vila, Joreva, é vencer. É claro que ele não vai vencer todos os jogos, nós sabemos disso. Não teve uma equipe que venceu todos os jogos. O problema do Vila é esse teste. São os clubes que estão mal. Os clubes que estão na zona de rebaixamento, que o Vila Nova sempre tropeça. Ou trupica, lá em Morrinhos nós falamos. Lá em Morrinhos é trupica. É trupicar. Então o Vila Nova, esse é o problema. Eu estou curioso, ansioso para ver esse jogo contra o Brusque. O Vila Nova nós trupica, mas não cai. Trupica, mas não cai. Agora, eu não sobe também. Eu gosto do seu comentário, porque é o seguinte, o Hugo ele é muito direto, ele fala o seguinte, olha, pode jogar mal, mas tem que ganhar. Porque ganhando vale 3 pontos. Segundo, não tem que preocupar com o primeiro e nem com o 5º colocado, tem que preocupar com ele mesmo. Isso. Tem que fazer o dever de casa, e não interessa. Agora, perder para time que está na zona de rebaixamento não pode. Não quer subir. Não pode. Pode. Não pode. Porque assim, a gente tem sempre falado isso. Agora, uma coisa bem interessante, Hugo, o Vila vai mantendo aquela escrita de não perder no Oba. Sim. Um detalhe, o Vila tem um ano que ele não perde no Oba, no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele perdeu para o Atlético no Campeonato Goiano. Sabe quem foi o time que venceu o Vila? Quem? O CRB. Há um ano atrás venceu. O que ele ganhou ontem. Venceu o Vila por 1-0. A última derrota do Vila foi há um ano atrás no Campeonato Brasileiro 2023 para o CRB por 1-0. Aí agora, ontem ele venceu o CRB por 1-0. Você sabe quem está fazendo festa? O Ronaldo Xavier. Tem muita vilanovense. O melhor repórter cinematográfico do Centro-Oeste e eu acho que é do Brasil. E muitos vilanovenses, o Pepeu Vargas também, que deve estar todo. Mas isso é praxe do torcedor do Vila, né? Aí no final fica triste. Pois é, rapaz. Tomara que esse ano não fique. Não vamos lembrar. Não, aliás, não vamos lembrar do ano passado, porque o Vila você já disse, começou a quebrar escritas. Por exemplo, o último foi do CRB, já ganhou do CRB. Já ganhou do CRB. Então não ganhou no Brusque aqui, quando jogou aqui, também não ganhou, né? Empatou com o Brusque e empatou com o Paysandu. Um detalhe, o Vila Nova agora vai passar por o teste, que é Brusque, Chapecoense e mais para o final, espero que o Vila já esteja na Série A, o Ituano. Pelo menos as equipes que estão na zona de rebaixamento no momento. Então o Vila Nova precisa vencer o Brusque e a Chapecoense. Aí é que mora o perigo. Pois é, então vamos fazer o seguinte, nós vamos torcer para o Brusque agora contra o Santos. Sim. Né? Para o Brusque ganhar do Santos. Não, e depois vai torcer para o Jacaré contra o Tarzan? Isso. Não, eu torço para o Tarzan, o Santos bate o Brusque. Não vou nem torcer, vou perder tempo não. Tá bom, então nós vamos torcer para o Vila bater no Brusque também. O Vila tem que ganhar seus jogos, esquece os adversários. Não tem que lembrar, não tem que torcer para fulano, para Beltrano, para Ciclano, tem que vencer. É esse o papel que o Vila precisa fazer. Olha, gente, a contagem regressiva. Faltam 13 jogos para o Vila chegar na Série A. Faltam 13 jogos, mas faltam 7 vitórias. 7 vitórias? 7 vitórias o Vila Nova. É porque esse ano eles falam 65, 64 pontos. Não, mas esse ano com 60 pontos corre o risco de subir já. É? Então 6.
Sim, mas a gente coloca 7 para ficar 7 para dar uma mais gordurinha. tranquilo. Para não ficar, né, rezando, fazendo uma novena e tudo. Bota 7. Gente, então olha só, é a metade. O Vila basta ganhar a metade dos jogos que faltam. Sim, não está tão quase difícil. a metade. É quase a metade, mas não está tão difícil. Se ele manter o que ele vem fazendo, ele sobe com 2 rodadas antecipadas. Ele não pode depender da última rodada para vencer, né? Não é fácil, só depende dele, coisa que não é para o Goiás. Ô, Pindaíba, hein? O Goiás está aqui na 9ª posição, hein? E o Goiás joga com o Botafogo de Ribeirão Preto na segunda-feira. Pode escrever aí, se não vencer o Botafogo, é igual ao Atlético. Pode esquecer Série A, não sobe. Gente, o Goiás tem 33 pontos, tem 23 jogos, tem 2 jogos a menos. Vamos deixar aqui. Os 2 jogos a menos é esse contra o Botafogo e 1 contra o Amazonas. Tem que ganhar, tem conversa não. Tem conversa. Não, o problema é o seguinte, o Goiás não depende só dele. Não, se ele vencer todos os jogos, ele chega. Ele depende só dele. Se ele vencer todos os jogos, ele não depende de ninguém. E depender de alguém, você sabe como é que é. Aquela famosa missão impossível. Mas é essa a possibilidade. Venceu, está na Série A. Sim. De volta, né? Agora, gente, Pindaíba mesmo é o Atlético, né? O Atlético joga que dia? O Atlético joga só no dia 14, no sábado que vem, contra o Vitória, no Antônio Ascioli. E o Atlético, para mim, para você e para o torcedor do Atlético, ele já foi. O Atlético pode permanecer? Pode, mas eu não acredito. Para mim, o Atlético já foi para a Série B. Tá certo. Mais alguma coisa? Tudo em dia. Um prazer sempre estar aqui com você. Opa, amanhã tem seleção. Amanhã tem a seleção brasileira. A seleção brasileira, lembrando que o Pedro torceu lá, teve rompimento do ligamento cruzado. Para mim já era. Agora vai ficar quase 1 ano fora e quem machuca dessa forma não volta mais. Olha, é por aí, né? 6 meses, 7 meses. Né? E quem machuca esse ligamento, 90% não é mais o mesmo jogador. Então eu preocupado agora com a situação do Pedro, que foi cortado, e convocaram o João Pedro, né? Eles gostam muito de um Pedro lá na seleção. Saiu o Pedro, entrou o João Pedro. Tá certo. Amanhã, Brasil e Equador, às 10 horas da noite. Estaremos aqui na segunda te falando. Jogo aqui no Brasil? Em Curitiba. 10 da noite? 10 da noite, Curitiba. Eu não vou assistir porque às 8 horas eu já estou dormindo. Tem a dó, né, gente? Tem a dó do torcedor. E vai estar lotado. Botar um jogo desse 7 horas da noite, 8 horas. Não, 10 horas não. Né? 10 horas da noite o jogo é muito ruim esse horário. Mas fazer o quê? Quem é brasileiro está firme lá. Só que o Brasil está com a corda no pescoço. Não, isso aí é só, já tirou a corda, agora vai embora. O problema do Brasil foi aquelas altos e baixos, agora só está nos altos. Vai estar na 6ª posição. Vai embora, vai ganhar do Equador, vai ganhar do Paraguai e vai embora agora. Agora eu boto fé no Brasil. A opinião de quem entende é outra coisa, né? A opinião de quem já jogou na seleção brasileira, que conhece, já foi campeão do mundo, pode falar isso. Esse moço aqui, campeão do mundo pela seleção brasileira, gente, jogando como goleiro. Primeiro aí é outra história. Olha o privilégio nosso, né? É verdade. Não, Elias, nós temos aqui um cidadão que já jogou no Flamengo, no Corinthians, já jogou na Europa, campeão do mundo da seleção brasileira e está aqui sem cobrar nenhum centavo participando com a gente. É um prazer estar do seu lado aqui. Não, e a mais importante disso tudo. Morrinhos. Nasceu em Morrinhos, na minha cidade. Aí Só tem artista lá. Só tem artista. Hugo, obrigado. Às 11 horas, o Alegre Esporte te aguarda. Com Túlio Isaac, Daniela Mello, Adelson Moura, estamos aí. Um abraço e até a próxima. Ali ninguém torceu o joelho? Voltou, a Daniela sentiu, né? Ontem ela não participou. Muscular? Mas hoje ela está de volta. Tá bom. Vamos continuando porque tem mais informações. Gente, em Goiânia, olha só, a Guarda Civil Metropolitana apreendeu mais de 530 quilômetros de linhas com cerol. Pode um negócio desse, gente? 500 quilômetros. É um absurdo, né? Você vai ver os detalhes agora na reportagem do Jean Diego. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia finalizou no último final de semana a campanha Pipa Sem Cerol. São 16 anos de campanha Pipa Sem Cerol, né? Que a gente vem trabalhando. A Guarda Civil Metropolitana inicia já a campanha com trabalhos educativos nas escolas, intensifica sua fiscalização no período de férias escolares, devido à grande incidência de pipas, de grupos soltando pipas em lotes baldios, afastados do centro de Goiânia. Então a gente combate essa utilização, sendo apreendido todo esse material, que será encaminhado ao Movimento Lixo Zero para sua destinação ambiental correta.
Todo este material foi apreendido somente entre início de julho a 1º de setembro. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, aqui existem mais de 530 quilômetros de linhas cortantes. Para orientar alunos da rede municipal, a GCM lançou uma cartilha educativa que visa estimular a prática da atividade sem o uso do cerol. A cartilha brinda o trabalho que já vem sendo feito pelos grupos dos Anjos da Guarda. Então, brinda o trabalho que eles já realizam, é um material a mais que vai auxiliá-los nesse trabalho de conscientização. Então, eles apresentam ali de forma mais lúdica, de tipo gibi, para poder educar, alcançar as crianças de forma melhor, mais educativa. De acordo com dados da GCM, de 2009 a 2023, Goiânia registrou somente 6 mortes em decorrência de linhas cortantes, resultado das ações de proibições do uso de cerol. A Guarda, em momento nenhum, trabalha contra a prática de soltar pipa, que é uma prática cultural. O trabalho é desenvolvido para conscientizar as pessoas na não utilização dessas linhas cortantes, que são as que prejudicam as pessoas, podendo causar até a morte. Olha, realmente é lamentável a gente ver que pessoas ainda estão utilizando esse tipo... Isso não é brincadeira, isso é crime. E olha só, o pior de quem usa é quem vende. Essa linha chilena tem um poder cortante, essa linha colombiana, que é um negócio fatal. Pô, você imagina ela passando no pescoço de um motociclista, corta, mata. Nós já perdemos pessoas assim. Então chegou o momento de você ter a consciência de não usar e de não vender. E também o seguinte, que haja punição rigorosa para essas pessoas que não têm essa responsabilidade e continuam usando isso. Vamos lá. Gente, olha, a Seção de Atividades Culturais aqui da Assembleia Legislativa realiza mais uma edição do projeto Almoço Cultural. Veja os detalhes. Desta vez, a atração do almoço cultural na Assembleia Legislativa ficou por conta de Mamed. Com um estilo pop rock, o cantor animou os servidores e os visitantes com vários clássicos que marcaram sua trajetória e influenciaram seu estilo musical. A minha educação foi com base na influência dos meus tios, meu pai escutando sempre sertanejo raiz, meus tios escutando Beatles, Rolling Stones. Eu fui pendendo um pouquinho para o rock, mas tenho uma admiração profunda pela música tradicional goiana, pelo sertanejo. Tenho muitos amigos do sertanejo. Mamed aproveitou para contar como começou sua carreira na música há 7 anos e sobre seu novo projeto. Está em estúdio gravando com o pessoal que trabalha com o Jorge Mateus, e então assim, é uma parceria muito bacana, fazendo um projeto de pop rock, mas sendo produzido e dirigido pelo pessoal que está no sertanejo aí, então isso é muito bacana para mim. Quem acompanhou a apresentação gostou do que ouviu. É um happy hour no meio do dia para nós servidores, e eu estou sempre apreciando porque vem vários cantores, artistas de vários níveis, que cantam MPB, às vezes sertanejo, às vezes músicas internacionais, assim como o Mamed está fazendo agora. O evento é promovido pela Seção de Atividades Culturais da Alego e acontece toda quarta-feira a partir do meio-dia e é aberto à comunidade. A gente convida vocês a participarem também junto com a gente nesse momento. A música, a arte trazendo vida, trazendo alegria aqui nesse momento tão especial. Gente, por hoje é só. Quero convidar você para acompanhar a gente amanhã. A gente vai voltar ao vivo aqui na TV Assembleia Legislativa, no canal 3.2, com muitas informações para você. Fiquem todos com Deus, um abraço e até amanhã.